Existem 3 classificações hoje para o autismo, tá? Então eu vou ler o slide para vocês e depois a gente explica um pouco melhor. Quais são as classificações hoje, segundo a ciência, hoje, para o autismo? Até o DSM-4, o TEA era classificado em autismo leve, moderado e severo. Também era usado o diagnóstico de síndrome de Asperger para pessoas com autismo de alto funcionamento. A partir do DSM-5, não é V, né? 5, em 2013, a classificação passou a ser baseada nos níveis de suporte que a pessoa autista precisa. Então ficou desta forma. Nível 1, precisa de pouco ou nenhum suporte substancial. Nível 2, precisa de suporte substancial. Nível 3, precisa de muito suporte substancial. Na atualização do DSM, entrou em desuso tanto o diagnóstico de síndrome de Asperger, como também o transtorno global invasivo do desenvolvimento. Volta eu. Voltei. Bom, em ambos os casos, nível 1, 2 ou 3, a criança, o jovem, o adulto, numa escala, a gente vai focar mais na criança e no jovem, tá? Ele precisa ter um acompanhamento. Isso é previsto por lei. Como é previsto por lei tantas coisas, como um salário mínimo mensal para todas as famílias. É dificílimo você conseguir, não é? Aí você vai falar assim, mas por que, apóstolo? Porque todas as terapias, o ensino de uma criança com TEA é muito caro. São pelo menos 3 terapias, no mínimo, 3 terapeutas que você vai ter que fazer semanalmente. Claro que isso demanda... Pera aí, Gabriel, já te falo. É claro que a demanda de trabalho, por exemplo, do pai e da mãe, é claro que vai cair. Porque vai ter que sair do trabalho, porque tem que levar, tem que buscar. Depender se a pessoa tem carteira de trabalho assinada, por exemplo, imagina que 3 vezes por semana ela vai ter que sair do trabalho, pegar a criança, levar. Poxa, é muita coisa que às vezes nem passa pela nossa cabeça de que uma mãe e um pai passam, levando em consideração algo muito importante. Quando vem esses Zé Cuica, para não falar outra coisa, os religiosos, porque a religião não acrescenta nada. Nada. Ah, não, acrescenta, vai. Até que acrescenta. Mas quando o camarada vem e fala, mulher não ensina, mulher não pode ser pastora, Tá, mas quando você pega dentro de casa, num caso como esse, por exemplo, não tenha dúvida que quem mais corre, há exceções, apóstolo, claro que existe. Nenhuma regra, a não ser as proparoxítonas, são exatas. A única regra que eu conheço que não muda são as proparoxítonas. As outras todas têm uma variação. Mas uma regra geral, quem corre com o filho para cima e para baixo é a mulher. Quem está todo dia nessa correria de ver evolução, de não ver evolução, de chorar no volante do carro, de voltar para casa, de sorrir quando vem uma evolução, sempre está mais presente na vida da mulher. Até porque, pasmem, o número de abandonos de maridos, número de maridos que abandonam a família quando sai o diagnóstico do TEA é assustador. Então hoje, na condição de apóstolo Paulo, diria, estão os homens proibidos de ensinar, estão os homens proibidos de pregar. Amém? Olha, pelo amor de Deus, para você que tem qualquer preconceito sobre a força da mulher, sobre a importância da mulher, você precisa rever os seus conceitos. Porque no caso da família, o número de separações, meu irmão do céu,
Nós vamos fazer, claro, toda semana, mas tem muito assunto, muita família para você ajudar. Eu preciso muito da tua ajuda. Nós estamos começando esse projeto hoje. Eu preciso muito de pessoas que me ajudem a levar esse projeto à frente, a chegar a muitas e muitas outras pessoas. Pessoas que se voluntariem a fazer as palestras junto comigo, a trazer tema, a divulgar, trazer pessoas, nos ajudar a chegar mais longe. Nós precisamos dessa ajuda. Porque como tem gente sofrendo por aí. Como tem gente. Então, independente dos níveis 1, 2 ou 3, todos precisam de um apoio no início. O meu filho, por exemplo, o Rodolfo, nível 1, não verbal, ele precisa de um acompanhante. Isso é prescrito por lei. Mas para nós conseguirmos, não somos ricos, temos as nossas dificuldades financeiras, a gente faz o nosso corre. E graças a Deus, Deus supre em todas as coisas. Mas a gente não tem como pagar para ele uma escolinha particular. E também não podemos reclamar da nossa cidade é maravilhosa. Em relação à saúde, ensino, aqui tudo é muito bom. Porém, nós estamos lutando ainda para conseguir a liberação de uma profissional para acompanhá-lo em sala de aula. Porque tudo isso vai fazer com que ele se desenvolva ainda mais. O nível 1, ele é muito complicado, por quê? Porque ele não dá muito trabalho. Porque ele é mais quietinho, ele fica na dele. Ele pega as coisinhas dele e vai brincar. Para a professora isso é uma bênção. Não é? Porque ele não dá trabalho, fica quietinho, ela consegue dar aula. O problema é que ele não desenvolve. Então precisa de alguém que esteja o full time junto com ele em sala de aula. No nível 2, aí, meu irmão, já começa a não ser mais nem, se no 1 mais ou menos opcional, no 2 e no 3 de forma alguma. Eu conversei com um pai essa semana que me mostrou um vídeo do filho dele que tem 23 anos, passa a maior parte do tempo sentado no sofá com a perna cruzada e balançando as mãos, e ele é não verbal. E a ajuda que o governo dá para ele é quase nenhuma. Você entende a dificuldade? É por isso que nós estamos aqui. Então eu estou fechando parcerias com advogados que vão dar todo o direcionamento para as famílias conseguirem tudo o que tem direito. O direito do tratamento, o direito do profissional na sala de aula, o salário, um salário mínimo todo mês para poder bancar as despesas, e ainda assim é pouco. Então, o nível 1, voltando para cá, ele precisa de menos suporte, ele tem menos comorbidades. O nível 2 já tem um nível de comorbidade. Comorbidade se tornou mais comum para nós no tempo da Covid. Porque a Covid em si, ela era perigosa, mas ela trazia também a possibilidade de outras doenças que se tornavam fatais para as pessoas. Comorbidades são outras situações que o autista fica mais, como é que eu vou falar assim, mais aberto, tem uma possibilidade maior de ter. Até na forma de orar, uma pessoa me perguntou isso, olha que interessante. Veja se não é interessante. Apóstolo, se o senhor está me dizendo que o autismo não é uma doença, como é que eu oro para Deus em relação ao meu filho? Eu oro pedindo para Deus curá-lo? Porque se o senhor está dizendo que o autismo não é algo que precisa ser curado, o que eu oro? Como eu oro para o meu filho em relação às comorbidades? Acredite em mim, o autismo em si, e eu vou te provar isso a cada reunião. O autismo em si é um plano de Deus. O autismo é um melhoramento de Deus no ser humano. São pessoas melhores. Acredite no que eu estou te dizendo. O autismo não é um erro. O autismo é um acerto. O erro está na sociedade, na ciência e na medicina, ainda não saber como tratá-los. Mas são seres com uma força diferenciada, com uma capacidade diferenciada. Amém?
Então a nossa oração e até os tratamentos, as terapias, não são pelo autismo, são pelas comorbidades. A fonoaudióloga, o neuro, não é verdade? Então é nisso que nós temos que orar. Orar para que Deus cure aquilo que tem cura, mas que o propósito de Deus se cumpra. Deus não errou no teu filho, e não errou principalmente em você. Espera que eu vou te contar a história do personagem bíblico e você vai entender o quão você é especial. Você, pai e mãe. Eu fiz uma listinha aqui de alguns homens de Deus que eu vou ter que telefonar e ter uma conversa mais tete a tete. Tem uns famosos que não vão querer me atender, óbvio, né? Mas tem que me explicar que história é essa de maldição. Sabe, que venha do espiritismo, que venha de seitas, eu nem falo nada, porque vai esperar o quê? Nós vimos uma reportagem não, uma sessão mesmo, em que o líder lá do espiritismo, eu não sei se era mesa branca, kardecista, eu não sei o que era, falando que o autismo é um karma, porque a pessoa fez muitos pecados, morreu e voltou à Terra como autista para pagar os pecados que ela cometeu. Olha, se falar isso na minha frente, irmão, eu acho que eu vou preso. Eu acho que eu vou preso. Talvez eu use mais a cabeça, né? E coloque um processo e ganhe um dinheiro em cima de um mal amado desse. Porque aonde já se viu? De onde saiu essa informação? A pessoa não pode, ela não tem o direito. Luta-se por tantos direitos. Você não pode mais falar nada de ninguém. A sociedade não está assim. Por que nós vamos aceitar que venha sei lá, eu nem vou falar, mas venha um desse aí, falar um absurdo desse? Como é que fica o pai? Como é que fica a mãe? Como é que fica a criança? Porque a criança pode não falar. O autista, ele pode não falar, mas ele ouve e entende tudo o que se diz. Aliás, o autista, ele é hiperdetalhista. Ele percebe coisas que ninguém percebe. Só ele. Quando a gente está indo para a praia, principalmente a Valéria, leva muito o Rodolfo para a praia. Eu também, quando ele era menor, toda manhã a gente ia passear na praia. Ele vai andando, ele encontra no chão mas coisas muito pequenas que eu não consigo enxergar, tá certo que eu já não enxergo mesmo, né? Mas eles têm uma capacidade muito superior. Aí me vem um mal amado desse falar um absurdo sem tamanho de que, cometeu pecado, voltou. Pelo amor de Deus. A sorte que é uma tela separando eu e esse cidadão, né? Vamos pro terceiro.